Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos ao canal da Morena. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a cura espiritual. Vamos refletir sobre algumas palavras, que é tão bom aprender um pouquinho mais, né? Se a maioria pudesse entender o valor de cuidar do seu lado espiritual, o mundo não estaria vivendo 1/3 do que ele vive. Seria muito mais paz, né, do que guerra, seria muito mais amor do que ódio, muito mais consciência. Mas as pessoas não estão preocupadas com o lado espiritual, elas só estão preocupadas com o dinheiro, com o carro, com a casa, com o valor material das coisas. E estão aí vivendo da maneira que está vivendo. Uma loucura, uma falta de respeito, uma falta de consciência mesmo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, essas palavras, essa mensagem de hoje é de Joel Goldsmith, né? Um escritor, uma pessoa maravilhosa que deixou um trabalho simplesmente grandioso. E se você puder, comece a estudar. Ele é de Nova York, né? Ele viveu também em Londres, no Reino Unido. Joel Goldsmith é o mais respeitado místico ocidental. Ele fundou nos Estados Unidos um movimento espiritual denominado O Caminho Infinito. Então ele tem diversos livros, tem diversos textos, diversos áudios onde te leva a conhecer e a curar um pouquinho o lado espiritual. Então, eu gostaria que vocês cuidassem de vocês. E o estudar é a melhor forma, não tem outra forma, né? Abrir a consciência como? Apenas estudando, né? Então, o caminho infinito é o caminho que te leva para dentro de você, né? Porque você é um ser individual, não tem outro como você. E Deus fez cada um maravilhoso. Então, Deus é a mente, a vida, a alma, o espírito. Deus é a sua capacidade. Portanto, tem acesso a essa inteligência divina. A vida é eterna e infinita. Tem acesso ao suprimento infinito que está dentro de vocês. A paz, a perfeição e a todas as coisas que representam a infinitude de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, às vezes a gente vê esse contexto escrito na Bíblia, a gente não entende, né? Mas é realmente isso, essas palavras são verdadeiras. Eu interpreto elas de uma outra maneira, né? Conhecereis a verdade que vocês estão sempre fora do caminho espiritual, que é o caminho de dentro, o caminho do todo, do amor maior. Vocês estão sempre procurando resolver o exterior e não tem resolução exterior. O que você tem que fazer é cuidar do seu interior, do espírito que você é, da sua grandeza, para que o exterior aí se complete e todas as coisas vão chegar para você. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, realmente muito verdade, mas fica aí a minha orientação, onde eu não posso mudar nem impor você a nada. Vocês vão seguir quando vocês desejarem, quando vocês vão estar num buraco tão fundo que vocês não vão mais ter, assim, vocês não vão conseguir, não tem mais escapatória, só aí na dor é que vocês realmente vão cuidar do lado espiritual. Até lá, vocês ainda vão achar, não precisa, eu tenho outras coisas para fazer, né? Algumas pessoas já estão nesse caminho, cuidando do lado espiritual, mas outras, infelizmente, a maioria da população, 99%, vamos dizer assim, 100% não está, né? 1% talvez esteja. Porque se nós tivéssemos pelo menos a maioria cuidando, entendendo o que é, né, o Deus maior, o Todo-Poderoso, digo, o todo que é apenas amor, estaria tudo muito diferente nesse mundo. Então vamos mentalizar e vamos entender. Apenas ouça e vá deixando as palavras entrar dentro do seu coração. Esse texto de Joel Goldsmith, maravilhoso, a cura espiritual. Vamos entender. Quando você atingir o ponto de onde se pode compreender que toda condição humana, de qualquer nome ou natureza, existe apenas como uma crença dentro da mente humana, crença essa que resultou na expulsão do homem do jardim do Éden. E quanto no mais profundo do seu coração ficar convencido de que
Por ser Deus infinito, não há nele pares de opostos. Poderá afirmar com o mestre: eu venci o mundo e estará de volta ao reino dos céus, onde ninguém sabe o que seja saúde, pois não sabe o que seja doença. Lá não se conhece dor e, portanto, ninguém sabe o que seja não dor. Ninguém conhece riqueza ou pobreza. E se alguém não sabe o que seja alguma coisa, como pode conhecer o seu oposto, não é? Não há nada com que se possa fazer comparações, apenas a Deus, só o ser espiritual, a perfeição. Quando abordamos um trabalho de cura, não devemos ter na mente a ideia de um mal a ser removido ou a ser superado. Contudo, por restar muito de humano na maioria de nós, reconheceremos que o que está à nossa frente é a aparência do mal, em forma de pecado, de doença, de morte, de perda ou de limitação. Enquanto nós defrontarmos com essas aparências, não poderemos ser radicais. E é como uma ostra, ignorá-las, repetindo sempre: Deus é tudo, não há erros. Isto é loucura e não há prático. Nós não devemos fazer isso, devemos deixar que Deus siga, devemos deixar isso para nós, que Deus diga isso para nós. E quando ouvirmos a pequena voz silenciosa ou percebemos que agita dentro de nós, saberemos com certeza que qualquer aparência do pecado, doença, morte, perda ou limitação à nossa frente desvanecerá. Não pense, porém, que você humanamente possa ser algum dia tão sábio para realizar isso. Para sabermos as palavras e poder dizer silenciosa ou audivelmente, não há nem bem e nem mal, não pense que tal repetição vai fazer milagres na sua vida, pois não fará. Você tem que vivenciar esta verdade até que transborde de você. Tem de prová-la mais e mais dentro de você mesmo. Você apenas pode provar esse princípio na medida em que abraçar fortemente dentro de você, mantendo o sagrado, mantendo o secreto, mas usando. Use-o qualquer hora, com qualquer parcela de erro em que se deparar, nos jornais, no rádio, na sua família, na rua, em qualquer momento e lugar em que se defrontar com o erro. Volte-se para dentro e pergunte-se: poderá isso me fazer acreditar no bem e no mal? Poderá fazer me aceitar dois poderes? Se puder fazer isso, abster-se de aceitar ou julgar pelas aparências. Não será tentando sanar alguma coisa a alguém, mas ficará dentro de si mesmo e fará o julgamento correto, estando dentro do jardim do Éden, que representa o seu domínio espiritual, o seu estado de harmonia divina. O reto julgar sabe que no princípio era Deus. Deus criou tudo o que foi feito. Deus olhou para aquilo que foi feito e achou muito bom. Será você capaz de ser fiel a essa verdade? Se as feias aparências mostram as suas cabeças, será você capaz de superar a tentação de se por elas enganado? Será você capaz de declarar e saber dentro de você mesmo: eu aceito somente Deus como a verdade e substância de toda a minha vida. Não posso ser induzido a aceitar bem e mal, pois há só espírito, apenas uma vida. A cura espiritual não pode acontecer no plano humano. Ela só pode acontecer quando você tiver parado de pensar nas pessoas, nas doenças, nas condições, nas crenças e nas pretensões, e tiver voltado apenas para o Éden, onde só há Deus, o Espírito, a totalidade e também a perfeição. Ninguém pode mesmo ser um curador espiritual que trabalhe a partir dos efeitos ou que ore a partir da tentativa de corrigir algo do mundo de Adão. Pois se isso viesse a ocorrer, ele só teria trocado um sonho desagradável por outro sonho agradável. Se conseguisse melhorar o quadro humano, teria só uma materialidade, ao invés de uma materialidade ruim. Não estaria, por isso, mais próximos do reino dos céus, do reino de Deus. Certa vez, eu estava sentado numa sala, com uma pessoa que estava, em todos os sentidos, muito próxima da morte, e senti o mesmo desconforto que qualquer um sentiria em tais circunstâncias. Perceberem que não havia nada que pudesse fazer para evitar o passamento. Eu não tinha dons ou palavras milagrosas que pudessem impedir o que parecia inevitável. Então, teria de vir algo das profundezas internas ou então iríamos ter um funeral. Tudo o que eu pude fazer foi me voltar para dentro, para a pequena voz silenciosa e esperar.
por vezes suplicar e pedir, e finalmente veio algo. E as palavras foram estas: este é o meu filho, bem amado, no qual me comprazi. Ninguém teria acreditado nisso se o tivesse visto. Aí estava a doença, em sua forma terminal. Aí estava uma pessoa morrendo e, apesar das aparências, a voz disse: este é o meu filho bem amado, no qual me comprazi. Após ter recebido essas tais palavras, não demorou muito tempo para que se tornasse um fato real em demonstração. E a saúde e a harmonia, a totalidade foram então restabelecidas. Noutra ocasião, eu fui chamada ao lado do meu próprio pai, que jazia numa tenda de oxigênio. De acordo com os médicos atendentes, estava em seu leito de morte. Eu fiquei ali, sem palavras ou discernimento que pudesse mudar essa aparência para a saúde. E ali eu fiquei. Como ficaria qualquer um diante do próprio pai em tal situação? Mas com uma diferença. Eu sabia que se Deus viesse, ou se que Deus fizesse ouvir a sua voz, a terra se derreteria. Estando eu ali, a observar meu pai, que respirava pelo aparelho, me vieram as seguintes palavras: nem só de respiração vive o homem. Em menos de 5 minutos, ele fez sinal para a enfermeira, para que retirasse o aparelho. E 2 dias depois, estava fora do hospital. Quem decretou que essa condição era ruim? Deus, não foi? Ele só disse: nem só de respiração vive o homem, nem só da respiração vive o homem. O que dissipou a crença que o homem vive do alento e provou que vive pela vontade de Deus. Então você pode ter dificuldades apenas enquanto retiver a crença em 2 poderes: o bem e o mal, o ruim, a doença, a mágoa. Entende? Estará, porém, livre, tão logo começa a olhar para qualquer condição tendo em mente o seguinte: quem te disse que estás nu? Quem te disse que isso é pecado? Quem te disse que és mal? Quem te disse que isso é doença? Quem te disse que isso é perigoso? De onde veio? Teria Deus dito isso para alguém? No momento exato em que perceber que a sua função como curador espiritual não é remover ou sanar as doenças, ou acreditar que Deus assim o faça, ou que haja algumas fórmulas ou afirmações que possam remover as doenças, mas sim que a sua função está em saber a verdade, que toda criação mortal é construída sobre a crença do bem e do mal. Você não, então, nem de saúde nem de doença, de pobreza ou de riqueza. Né? Então, sempre tudo está na crença. Sempre vocês acreditam no bem e no mal. Né? Na doença ou na riqueza, na pobreza. Mas apenas precisam acreditar num transbordamento de harmonia espiritual. O Jardim do Éden. Você nunca será um curador espiritual enquanto acreditar que haja esses 2 poderes. O bem e o mal, o bom e o ruim, não existe. O poder de Deus é o poder do pecado, da doença, ou então que haja poder na astrologia ou nas dietas. Você nunca será um curador espiritual, até que saiba que não é preciso qualquer poder, principalmente do outro. Deus mantém seu universo espiritual eternamente e não há nada de errado com ele. O que está errado é conosco. O que está errado é a crença universal em 2 poderes que você acredita que você foi condicionado. Então, no 2º capítulo de Gênesis, Deus não é mais o Criador, mas ali é chamado de Senhor Deus, o Senhor está dito. É sinônimo de lei. Em outras palavras, o homem do 2º capítulo do Gênesis vive debaixo da lei, ao contrário daquele do 1º capítulo, criado à imagem e semelhança de Deus, vivendo sobre a graça. Então, diversos anos atrás, um caso muito interessante foi me trazido por uma mulher que dizia, em grandes prantos, em seu virtuoso horror, que o marido havia chegado a ponto de recusar a trabalhar, que ela tinha de suportá-lo e que ele ficava deitado na cama o dia todo, a não ser no dia em que ela recebia o pagamento, quando então ele levantava e saía para comprar o suprimento semanal de uísque, usando para isso o seu suado dinheiro. A situação já era a mais do que ela pudesse levar adiante. Ela estava cansada. Mas ela se interessava pela cura espiritual. Queria saber o que ela poderia fazer espiritualmente para isso. Então foi por inspiração que me levou a dizer: sabe de uma coisa? Estou achando que seu marido não é alcoólatra. Você é que é alcoólatra. Não sei o que você quis dizer, respondeu ela.
Bem, você parece ser mais amedrontada com o álcool do que o seu marido. Ela me olhou com ar de quem nada compreendeu e disse, bem, talvez eu seja. Vejo diariamente o que isso faz. Meu marido não acha isso terrível. Ele gosta disso. Aí está, uma diferença de opiniões. Você acredita de fato que o álcool seja ruim, não é? Certamente que sim. E, no entanto, toda a base do nosso trabalho consiste exatamente no fato de não haver nem bem, nem mal. E agora o que vamos fazer com isso? Posso expor tudo isso para você do seguinte modo. Suponha que seu marido queira usar o seu dinheiro para comprar refrigerante. Você teria objeções? Não. Eu iria para o trabalho contente, ele poderia ter todo o refrigerante que quisesse. Logo, o refrigerante é bom e o álcool é ruim. Novamente, uma aparência. E nós estamos de volta para Adão e Eva. Agora vejamos, quem está enganando nisso tudo? Quem está enganado? Seu marido ou você? Seu marido acha que o álcool é bom e você acha que é ruim. Você está no impasse, suponho, e vai passar um tempo sem poder ver o que eu vejo, que é o que é de fato, que o refrigerante não é bom e que nem o uísque é mau, ou seja, e não há neles qualquer poder. Já que todo o poder está em Deus. Essa é a minha visão. Deus é o Todo-Poderoso e infinito. E junto de Deus não há poder, não há bem e não há mal. Onde isso me leva? O que devo fazer? Disse ela. Suponhamos que concorde em que, na próxima semana, o seu marido tenha tudo isso que quiser. Uma vez que sabemos agora não haver no uísque poder do mal, e assim não teremos de nos preocupar com o que ele fará com o uísque. Vá logo para casa e diga-lhe que você cometeu um sério erro e não acha o uísque tão terrível, apesar de tudo, e que a partir de agora ele poderá tê-lo quando quiser. Isso pareceu ter ido longe demais. Ela ficou um pouco chocada e assim saiu e sentou noutra sala por um tempo. Por fim decidiu que, já que nada havia resolvido até então, ela tentaria isso mesmo, como experiência. Quando entrou novamente no meu escritório, disse, bem, desse jeito não irei a parte alguma, não posso fazer com que fique pior do que está. E assim eu farei, mas é uma coisa difícil que está me pedindo. Eu disse, tente e verá. Ela voltou para casa, esperou um momento oportuno e quando o marido quis a mencionada bebida, disse, sim, certamente, aqui está. Ele a olhou surpreso, mas não fez nenhum comentário até uns poucos dias depois, quando foi se queixar com ela. Você sabe, não é bebendo que sacia. Estão fazendo de novo o uísque do tempo da guerra e não há nele vigor, não tem efeito, não tem poder para saciar. E foi como se livrou, por fim. Ele não podia mais beber, pois não mais lhe proporcionava satisfação de antes. Pela minha observação, acredito que a maioria dos alcoólatras sofra desse mal, não tanto por achar que a sua autoindulgência seja um mal, mas porque pensam que disso deriva algum bem, isto é, algum prazer. Com a descoberta de que o álcool não é bom, desaparece o gosto por ele. Observe, isso com cuidado. Não cometa o erro metafísico de declarar que o álcool não é um poder, embora acreditando que o bem o seja. Seja sagaz em reconhecer que não há poder fora de Deus. Não cometa o erro de temer ou venerar qualquer criatura, que quer em forma física, quer em forma de pensamento. Não tema, não tenha medo, nem a glorifique. Glorifique então o Criador de todas as formas. E quando fizer, você não terá o poder do bem ou do mal, mas terá apenas o poder de Deus. E por um breve instante estará de volta para o Éden, onde não há nenhum problema, onde não há nenhuma força ou poder agindo sobre você, positivo ou negativamente. Onde está apenas suspenso numa atmosfera de paz. Então, que maravilha! A presença de Deus é grandiosa. Essa mensagem foi tirada do livro O Trovejar do Silêncio, de Joel Goldsmith. Então, percebam a maravilha com que ele trata as coisas. A maravilha com que ele vai declarando e vai tudo seguindo numa leveza. Veja o problema que a mulher tinha, fica para nós como mensagem, né? Porque enquanto você tratar o problema, como um mal, ele só vai crescer. A partir do momento que você ignora, você vê, tudo se resolve. Então aprendam a fazer essa cura em vocês, a não ver o mal, essas coisas horríveis. Não existe. Só existe o poder do grande, do maior, que é o todo, o amor, né? Então quando a gente consegue se conectar, fazer essa cura espiritual, as coisas vão fluir naturalmente. Eu espero realmente que vocês consigam. Grande mensagem. Estudem, vão ler, comprem livro de Joel Goldsmith
e façam esse trabalho espiritual maravilhoso, que muita coisa vocês vão aprender, vão começar a iluminar o caminho de vocês, tá bom? Namastê. Nos vemos nos próximos vídeos.